capítulo 1. Todos conhecem essa palavra, uma palavra, porém, simples, mas que nos dá um crescimento muito grande. E nós precisamos em todo o tempo estar aprendendo um pouco mais com o Senhor. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos estar orando. Paizinho amado, querido, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, que em todo o tempo o Senhor possa continuar falando conosco, Pai amado, Pai querido. Senhor, prepara os nossos corações, Senhor. Usa-me, Senhor Deus, como um instrumento nas tuas mãos, ó Pai, para fazer a tua vontade, fazer o teu querer, Pai. E que todos nós possamos pegar essa palavra e praticá-la, Senhor. Porque se o Senhor tem falado conosco, Pai, nós sabemos que o Senhor tem palavras de vida sobre nós. Então é que o Senhor quer nos dar vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o nosso pensamento possa estar voltado a Ti, Senhor. Que nada, Senhor Deus, venha impedir do Senhor fluir nessa noite. Eu sei que o Senhor já está fluindo desde o início, Pai. Mas que em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que não provém de Ti, todo tipo de distração no momento da palavra, venha ser repreendido em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Todo cansaço, Senhor, e essa palavra, Senhor Deus, venha gerar em nossos corações, Pai. Que nossos corações venham estar com o Senhor, como, Senhor Deus, uma terra fértil, Pai. Que esse fruto se estabeleça de dentro para fora em nossos corações. Assim nós choramos e te agradecemos. Amém. Palavra conhecida de Jonas, que vai dizer que o Senhor falou com ele que era para ele ir até Nínive. E ali Jonas, sendo um conhecedor da palavra, ele tinha uma intimidade com Deus. A Bíblia, eu tive estudando um pouco sobre ele. Ele era um rapaz que tinha uma grande intimidade com Deus. Deus usava ele tremendamente, de uma forma tremenda. Jonas era um profeta do Senhor, que o próprio Senhor usava Jonas como um instrumento para poder estar dizendo, levando ao povo o que precisava ser feito. Só que entre o povo de Jonas, que era o povo judeu, o povo de Israel naquela época, existia uma grande rixa contra a cidade de Nínive, porque Nínive era uma cidade que era a capital da Síria, e ali Nínive era uma cidade que era uma cidade muito má. E essa cidade, por ser muito má, ela matava o povo de Jonas, matava os outros povos. E ali Jonas não pegou essa época, mas os avós de Jonas sim. E ali Jonas cresceu com aquilo dentro do seu coração. Foi construído dentro do coração de Jonas que Nínive era uma cidade que não merecia salvação. Só que o Senhor tinha um plano para aquele local. E o Senhor, sabendo disso, começa a tratar com Jonas. E ali o Senhor vai e escala Jonas para essa missão, para poder estar levando essa palavra, dizendo que Nínive iria ser destruída. Só que Jonas, ele conhecia o coração de Deus, e por ele conhecer o coração de Deus, ele sabia que se Nínive se arrependesse, o Senhor não ia destruir aquela cidade. Eu gostaria de pedir a irmã Daniela para estar abrindo ali no livro de Jeremias 18, o versículo 7 e 8, que vai estar dizendo ali, a irmã Daniela vai estar me ajudando e vocês vão ter o entendimento do que eu estou dizendo. Não é que Jonas quis ser, ele foi simplesmente um desobediente. Simplesmente lá atrás ele construiu algo no coração dele sobre aquela cidade. E ali o que aconteceu? Quando o Senhor pediu para Jonas levar a palavra até lá, Jonas logo desconfiou que aquela cidade poderia se arrepender, e em vez do Senhor destruir aquela cidade, o próprio Senhor iria perdoar aquela cidade se aquela cidade se arrependesse. Pode ler, por favor, irmã Daniela. No momento em que eu falar contra uma nação e
Então, aqui nós vemos isso, uns livros antes, em Jeremias, dizendo que se a cidade que foi má naquela época, ela se arrependesse, existiria salvação para aquele local. E o Senhor, conhecendo o coração de Jonas, o Senhor coloca Jonas nessa missão, porque além do Senhor ter um propósito naquela cidade de salvação, o Senhor também queria tratar com o coração de Jonas, porque o coração de Jonas naquele momento se encontrava com um coração duro, com um coração no qual tinha por ser um povo ruim. Então nós temos que ter esse entendimento dessa palavra de hoje, porque nós não podemos fazer como Jonas fez, agir como Jonas agiu. Nós precisamos em todo tempo estar agindo com amor e se colocar na posição que Deus nos colocou verdadeiramente para fazer. Porque se Jonas não vai, 140 mil pessoas não iriam alcançar a salvação, não iriam alcançar a palavra de Deus. Então nós temos que ter esse entendimento de que Jonas, ele desobedeceu sim, mas porque algo estava construído lá atrás, algo ruim dentro do seu coração. E nós, quando nós nos convertemos, nós precisamos estar com os nossos corações limpos, as nossas mentes tranquilas, as nossas mentes voltadas a fazer o que o Senhor fez, porque Ele tem tido misericórdia de mim, de você, de todo o mundo, a face da terra, porque nós temos o entendimento de que o Senhor é bom, como foi cantado aqui, e muito bom. Se Ele não fosse bom, hoje nós não poderíamos estar aqui louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle. Você que está em casa também não poderia estar com o seu smartphone, com a sua televisãozinha aí, vendo esta live, este culto abençoado. Então nós temos visto que Deus é bom, mesmo que algumas pessoas tenham partido, mas nós sabemos que todo dia tem nascido pessoas e tem morrido pessoas. Pessoas têm partido sim, é uma fatalidade, mas nós precisamos entender que todo dia morrem pessoas, todo dia, um dia chegará o nosso momento. Nós não podemos morrer, na verdade, sem Cristo. Nós precisamos então estar pregando com o maior número de pessoas, estar fazendo a obra de Deus com zelo no coração, com zelo agarrado firme, porque quando nós deixamos de praticar a missão que foi nos dada, o que acontece? Pessoas deixam de alcançar a salvação muitas das vezes pelo propósito que Deus botou em suas mãos. E aqui a palavra vem dizendo que o Senhor, levanta-te, vai à cidade de Nínive e clama, porque a sua malícia subiu até mim. Isso foi uma estratégia do Senhor, porque o coração de Deus, Ele queria na verdade salvar. Que a palavra do Senhor vai dizer que Ele não tem prazer na morte do ímpio, e Ele se alegra quando um justo, quando o ímpio se arrepende. Então nós temos que ter esse entendimento, que se o Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio, ainda que Ele diz que vai destruir, se a pessoa não se arrepender, Ele destrói mesmo, assim como a irmã Daniela disse. Mas quando há o arrependimento, a graça do Senhor sobrevém, e a graça do Senhor sobrevindo, os nossos pecados são perdoados, e ali nós começamos uma nova vida em Cristo Jesus. E a palavra vem dizendo: Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem, pois desceu dentro do navio para ir eles para Tarsis, e fugir diante da face do Senhor. Ou seja, essa cidade aqui era uma cidade portuária, Jope, aonde ele foi para comprar a passagem que estava direcionada a ele comprar para Nínive, e ali ele compra para Tarsis. É a mesma cidade que Pedro foi lá e ressuscitou Dorcas. Essa cidade chamada Jope.
E dentro desse entendimento, Jonas fez o que não era reto aos olhos do Senhor. Ele recebeu uma instrução, que era a instrução de se achegar até Nínive e clamar contra ela. Só que Jonas achou que iria fugir da presença de Deus. E Jonas, achando que ia fugir, foi para Tarsis. E indo para Tarsis, a palavra do Senhor vai dizer que ele foi para o fundo do navio. E dentro desse fundo do navio ele ficou lá bem tranquilo, no qual, em certo momento, começou uma tempestade. E dentro daquela tempestade, o capitão ficou nervoso, todo mundo ficou preocupado, porque tiveram que começar a esvaziar o navio. E ali, Jonas bem tranquilo, dormindo. E naquele momento, Jonas estava desobedecendo a Deus. E essa consequência foi gerada ali sobre aquele povo. Eu abro um parênteses aqui. Por Jonas estar ali naquele barco, aquele povo do barco pagou as consequências também junto com ele. Tempo de naufragar, porque a própria palavra vem narrando embaixo dizendo: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem. Mas do seu peso, Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia num profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, que estás dormindo? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que pereçamos. Olha só, um profeta de Deus, a situação que ele chega, ele como profeta, recebendo instrução de um ímpio, para ele estar clamando ao Deus dele, para ver se Deus liberava eles daquela situação. Então, isso tudo por causa da desobediência de um coração construído lá atrás, um coração que foi construído algo ruim sobre aquela cidade. Sendo que o Senhor quer que nós apagamos toda a mágoa, todo tipo de rancor, todo tipo de coisa que não provém dele, e implantemos com amor. E aqui a história continua descendo um pouco mais e vem falando que eles lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre ele, que ele era o culpado daquilo ali, daquele acontecimento. Aí Jonas caiu na real e entendeu que por causa dele, aquele povo ali do barco estava perecendo. E Jonas pede para que eles o lançassem no mar. Só que até os próprios ímpios que estavam naquele navio tiveram misericórdia de Jonas. Pediram ao Senhor que não fizesse mal, que não imputasse o sangue dele sobre eles. Mas mesmo assim, lançaram Jonas sobre o mar. E aí veio um grande peixe, essa história todos conhecem, e engole Jonas. E Jonas tem a chance do arrependimento dentro da barriga daquele peixe. E como todos conhecem, Jonas ora ao Senhor, suplica ao Senhor, e ele foi cuspido lá na terra onde o Senhor mandou ele pregar aquela palavra. E dentro disso, o que nós aprendemos com isso? Que o Senhor sempre nos dá uma oportunidade, com todos os nossos erros, com todas as nossas falhas, porque a palavra do Senhor, Lamentações, vai dizer, né? Porque que as misericórdias do Senhor, elas se renovam. Elas são a causa de não sermos consumidos. E a cada manhã elas se renovam. Então, dentro dessa palavra, eu creio que o Senhor em todo o tempo tem nos dado uma segunda oportunidade, assim como deu para Jonas se arrepender. E no que nós precisamos é gerar esse entendimento de arrependimento em todo o tempo dentro de nós. Porque nós somos falhos. Nós não vivemos na prática da falha, mas vira e mexe nós estamos errando. Por isso nós precisamos entender qual é a vontade de Deus.
Jonas conversava com Deus. Jonas ele era usado pelo Senhor. Jonas era um rapaz que tinha uma intimidade com Deus. E como nós vamos ouvir a palavra do Senhor? Como nós vamos ter intimidade com Deus? Está sempre mantendo um relacionamento, orando, buscando. No louvor Deus fala conosco, numa palavra Deus fala conosco. Tudo que temos que fazer é dar ouvidos. E o que é verdadeiramente dar ouvidos? Dar ouvidos à palavra do Senhor. Não é simplesmente nós estarmos sentados aqui, ouvir uma palavra, e quando nós saímos da porta para fora, acabou o culto, beleza, tá tudo bem. Não, na hora que nós saímos daqui, nós colocamos em prática. Porque Jonas, ele ouviu a palavra do Senhor. O Senhor falando com ele próprio, que era para ele ir lá. E ele, por ter um coração construído, que aquela cidade não merecia ser salva, ele prefere desobedecer ao Senhor. E quando nós desobedecemos a Deus, em todas as áreas, existe uma consequência. Assim como também quando nós obedecemos. Quando nós obedecemos também, existe a consequência de Deus, consequências boas. Só que quando nós desobedecemos, nós recebemos consequências ruins. Assim como Jonas aconteceu com ele. Ainda que ele estava tranquilo naquele barco, dormindo. O mar revolto, o pau quebrando lá fora, a tempestade caindo firme. O povo tudo atribulado, tentando saber o que era, estava dormindo. Mas chegou o momento dele pagar o preço naquele momento, que foi ser engolido por aquele peixe. E muitas das vezes nós passamos por certas situações que realmente parece que estamos dentro da barriga de um peixe. Situação difícil, situação triste. E aí o Senhor nos mostra que precisa existir um arrependimento. Ali está a segunda chance. A segunda chance de Jonas estava ali. E Ele tem nos dado uma segunda chance em todo o tempo. Em todas as áreas de nossa vida. Vamos colocar no nosso coração, a nossa mente para pensar. E perguntar sempre para Deus o que eu devo fazer. Qual passo eu devo dar hoje. Senhor, eu não quero ser apenas um cristão que fique no banco. Eu quero ser um cristão ativo com o Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero agir conforme o teu querer. Me mostra onde eu estou errando. Me mostra onde eu preciso mudar. E ali Jonas foi e pregou para a cidade. Só que ele pregou para a cidade com o pensamento que o Senhor iria destruir a cidade. Só que acontece ao contrário. O rei da cidade se converte. O rei da cidade, ele pega o seu coração e há um algo ali que ele vê que eles iam morrer. E eles têm um entendimento de que eles verdadeiramente precisavam servir esse Deus, que vai dizer assim, e veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou-se Jonas e foi para Nínive, segundo a palavra, pois Nínive é uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu de pano de saco, e assentou sobre as cinzas, e fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes de pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de sacos, e clamarão fortemente:
a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho, da violência das suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, sobre que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho e se arrependeu do mal que tinha dito que iria os fazer. Ou seja, o que nós entendemos com essa palavra? Que o povo se arrependeu, que o povo entendeu a palavra, só que Jonas, ele queria que a cidade fosse destruída. Jonas era um profeta que ele estava insatisfeito com aquela cidade recebendo a salvação de Deus. E quando se trata de nós, seres humanos, eu vou dizer aqui algo que você de repente possa até se escandalizar, mas sabia que quando fala de ser humano é o ponto fraco do Senhor? Porque o Senhor, ele nos ama, e quando nós temos dentro de nós o arrependimento, a palavra do Senhor vai dizer que ele não resiste com um coração contrito e quebrantado. Então eu te digo que este é o ponto fraco do Senhor. Quando você quebranta o seu coração, quando você entende o propósito de Deus, a graça do Senhor sobrevém. E aquele mal que ele tinha contra ti, aquele mal vai embora. E o Senhor te perdoa, perdoa todos os seus pecados. É Bíblia, a palavra de Deus diz isso, que ele não resiste um coração contrito e quebrantado. Ou seja, uma pessoa que se arrepende do seu mau caminho, o Senhor, ele perdoa. O Senhor, ele é bom em todo tempo. E aqui, dentro desse texto, o Senhor já estava agindo com graça. O Senhor já estava... O homem que não entendeu, mas a graça do Senhor já estava ali, porque era para aquela cidade ser destruída pelo mal que ela tinha praticado durante o seu tempo de vida. E ali, através do profeta Jonas, não querendo pregar aquela palavra, mas pregando, porque o Senhor o apertou, o colocou no verdadeiro caminho que ele precisava pregar para aquele povo. Houve o arrependimento daquele povo. E ali aquele povo conquistou a graça de Deus. E assim foi com todos nós. Um dia nós não queríamos nem ouvir falar do Senhor. Mas o Senhor, ele veio nos dando várias oportunidades. E dentro de uma oportunidade nós abraçamos ao Pai. Nós conseguimos entregar a nossa vida para Jesus. E glória a Deus por isso. E que todas as vidas que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, não perca tempo, fica firme com Deus, porque muitas das vezes vai chegar um dia da cobrança do Senhor, assim como o Senhor chegou para aquela cidade através de Jonas, pregando a destruição da cidade. Só que o povo pescou o entendimento, e através deles ter pescado o entendimento, gerou arrependimento dentro dele. E dentro dele, através desse arrependimento, eles conquistaram o coração de Deus. Quer conquistar o coração de Deus? Se arrependa dos seus maus caminhos. Fica firme com o Senhor. Começa de todo tempo a buscar o Senhor com interesse de coração, a fazer para o Senhor, não apenas do lado de fora, mas de dentro para fora. Porque o Senhor, ele conhece os nossos corações. O Senhor, quando o Senhor fala que Davi foi o seu segundo seu coração, ainda que Davi teve as falhas dele, mas o Senhor conhecia o coração de Davi. A forma que Davi se expressava para ele, a forma que Davi se colocava para ele, era de uma forma diferente, era de uma forma pura, era de uma forma de entendimento. E ali o profeta Jonas, ele continua na caminhada dele, e o Senhor vem liberando palavras sobre a vida de Jonas, para Jonas entender. Só que Jonas continuou não entendendo. No 4 vai dizer que o Senhor, que ele estava no local, e o Senhor fez que nascesse uma borboreira ali. E ali nasceu uma borboreira, estava um dia de sol, e fez sombra sobre ele. E ali a palavra do Senhor vai dizendo
E ali o Senhor disse assim para Jonas, mas desgostou-se Jonas extremamente disso, ele ficou todo ressentido e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, ainda estando na minha terra? Por isso que me preveni, fugindo para Tarsis. Sabias que eras Deus, piedoso e misericordioso. Ou seja, está aqui o entendimento. O próprio Jonas disse para o Senhor que o motivo da desobediência dele, ele está dizendo aqui que ele entendia o Senhor, que ele sabia que Deus era piedoso e Deus era misericordioso. Ele entendia que se aquele povo se arrependesse de coração, eles alcançariam a salvação. Então Jonas, por ter algo ruim construído dentro dele, isso atrapalhou ele a pregar para aquele povo. Nós não podemos escolher para quem nós vamos pregar, para quem nós vamos proclamar o Evangelho. O que nós precisamos é entender que precisamos fazer a vontade de Deus. Muitos no dia a dia não gostam da gente, mas nós temos que amar aquele que nos odeia. Nós temos que orar por eles. É difícil, porque nós somos seres humanos, mas nós precisamos gerar esse coração de Deus dentro de nós, tirar tudo aquilo que não provém e ser puro diante do Senhor. Jonas passou por esse processo por ele não entender que o Senhor é misericordioso. Ele sabia, porque ele falou ali, mas dentro dele ele não entendia, ele não queria isso para aquela cidade. Só que os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados. O Senhor, ele quer alcançar o maior número de pessoas, porque Satanás, ele coloca dentro da mente da pessoa que a pessoa não vai conseguir, que a pessoa tem que ficar naquele caminho mesmo, naquele caminho errado, que a pessoa tem que ficar diante de uma situação acomodada, assim como o próprio Jonas. O Senhor deu uma direção a ele. O que ele fez? Ele trocou o lugar de onde ia e foi dormir, foi para a zona de conforto, em vez de ir apregoar a palavra para os ninivitas. Era um povo que matava? Sim. Era um povo que saqueava o povo de Israel? Era um povo que abusava das mulheres do povo de Israel? Sim. Mas o Senhor conhece cada um. Então o Senhor levanta aquela planta lá, aquela árvore, aquela arvoreira, e se faz uma sombra ali sobre Jonas. E o que Jonas faz? Fica bem tranquilo ali na sombra, pedindo a morte, porque foi feito o que Deus queria, que era a conversão daquele povo. E no outro dia o Senhor envia um verme sobre a raiz daquela planta, daquela árvore, e aquela árvore morre. E Jonas começa a se preocupar com a árvore. Aí foi aí que o Senhor deu a lição para ele: você se preocupa com uma árvore que nasceu ontem, cresceu e morreu hoje, mas não se preocupou com aquele povo lá, aqueles 120 mil homens que estavam lá, aqueles 120 mil vidas que estavam lá, no qual eu criei, eu dei a vida, eu vi o que eles fizeram, sim, mas eu também vi que eles se arrependeram. Isso o Senhor respondeu para Jonas. Então nós temos que entender que quando o Senhor nos dá uma missão, precisa ser completa, precisamos concluí-la. Assim como Jesus concluiu a missão dele, foi uma missão difícil, foi uma missão no qual foi dolorosa, mas ele não deixou de cumpri-la, por amor a mim e a você. Ele não foi duas partes ali. Ele não apenas falou que nos amou, além dele falar que nos amou, ele colocou em prática esse amor, que foi para a cruz, pela minha e pela tua vida, e pelos que estão lá fora também e ainda não vieram. Só que é necessário que aqueles que estão lá fora, que aqueles que ainda não entregaram a sua vida, se entreguem para poder fazer parte disso. Então você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, não perca tempo. Temos visto, como foi falado pela pastora aqui hoje, os últimos tempos. Jesus está voltando.
Então, dentro disso, nós não podemos perder essa oportunidade. Jonas, ele teve a segunda chance. Ele foi contra a vontade dele, mas ele obedeceu dentro da segunda chance. Só que nós não podemos se escorar todos os dias dentro de uma segunda chance. O Senhor, ele nos chama hoje. Nós temos que ter uma vida com Deus hoje, fazendo a vontade dele a partir de hoje, nesse momento. Eu creio que muitos fazem, com certeza. Isso não é para todos, mas muitos também não fazem tudo aquilo que o Senhor pede. Então, esse que não está enquadrado precisa se enquadrar, porque quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, só vai aquele que foi realmente lavado e remido no sangue do Cordeiro. E é fato disso. Isso é fato. Isso não é feito, isso é fato. Então nós precisamos estar inseridos dentro da palavra do Senhor, agindo dentro da vontade de Deus. É uma palavra no qual o Senhor nos dá, que é para o nosso crescimento. O Senhor, ele queria o crescimento de Jonas. E nós vemos aqui que a palavra aqui termina com um ponto de interrogação. O último livro de Jonas. Por que termina com esse ponto de interrogação? Porque Jonas, Deus falando com ele, Jonas não se resolveu. É tempo de nós nos resolvermos. Ou nós vamos fazer a vontade de Deus, ou nós não vamos fazer a vontade de Deus. Até quando nós vamos viver um tempo de interrogação em nossas vidas? Então nós precisamos gerar dentro de nós. O tempo é hoje. Tudo aquilo que você sente, que você entende que é preciso fazer para fazer a vontade de Deus, faça. Não deixe o momento passar. Faça, porque Deus é bom, como foi louvado aqui hoje. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Então nós temos que ter esse entendimento de que Deus é amor, mas nós precisamos aproveitar esse tempo, senão o tempo passa e muitas das vezes não podemos ter a chance de partir com Cristo. E o importante, quando chegar o nosso momento, o mais importante é nós estarmos partindo com Cristo, porque tudo vai passar, mas a palavra do Senhor não. Ele voltará no tempo dele. Aqui, dentro dessa igreja, tem sido pregado a verdade, foi pregado sobre o tempo de Deus. Muitas das vezes, realmente, nós cristãos queremos tudo no nosso tempo, sendo que quem cria o tempo é o Senhor. Só que existem coisas que nós precisamos tomar uma posição e uma postura, porque ainda que estamos aguardando no Senhor, se arrepender todo tempo, ter o entendimento de que precisamos viver na palavra em todo tempo, ter o entendimento que precisamos manter uma conexão com Cristo em todo tempo, ter o entendimento de que nós precisamos amar ao nosso próximo, e não somente amar, mas também praticar o amor, assim como Jesus amou e praticou. Ele é duas etapas: amar e praticar. Porque se eu digo que amo meu irmão, mas eu vejo meu irmão numa situação difícil e não o ajudo, podendo ajudar, eu só estou amando com palavras, mas eu preciso amá-lo com atitude. Eu preciso amá-lo com verdade, porque através disso o Senhor vai atuando, o Senhor vai agindo, o Senhor vai liberando o propósito que Ele tem na vida de cada um. E não perca o propósito de Deus, porque como foi falado nessa noite aqui, o Senhor liberou uma palavra para Jonas no início, que era para ele ir. Jonas não foi. Então nós precisamos parar para pensar. Por ele não ter ido, aquela nação correu um grande risco de não receber a palavra, ainda que o Senhor enviasse outro. Mas isso eu tiro como exemplo quando o Senhor te chama para ser vamos supor, um professor de escola bíblica, e você não cumpre, você está deixando de levar a palavra àquelas pessoas que iriam estar ali na escola bíblica. Quando você é chamado para o louvor e não cumpre o seu chamado, o que acontece? As pessoas, aquilo que Deus tinha contigo ali, as pessoas que estão lá embaixo
deixam de receber porque você não cumpriu o chamado. E todos nós precisamos cumprir o nosso chamado. Aqui está cheio de pessoas, cada um o Senhor colocou um dom, cada um o Senhor gerou um propósito. E se nós agirmos como um corpo de Cristo, a tendência da igreja é crescer cada vez mais e se avivar cada vez mais. Agora, se a igreja começar a perecer, é sinal que não está sendo feito o que precisa ser feito. Mas agora, se nós vermos um crescimento na casa de Deus, porque o Senhor, Ele é o Senhor do movimento, Ele vai indo em movimento, Ele não para. E em todo tempo precisa ser gerado um crescimento. Dentro de uma pandemia, eu tenho visto um crescimento aqui na casa de Deus. Eu tenho tido um entendimento que muitas das vezes nós não tínhamos quando não tinha pandemia, de que é necessário, muitas das vezes, nós pararmos e ouvirmos verdadeiramente a voz de Deus, porque o mundo nos coloca de uma forma muito acelerada, no qual precisamos, eu preciso fazer, eu preciso aquilo, mas muitas das vezes nós não perguntamos a Deus: Senhor, é isso? A realidade é essa, irmãos. Nós precisamos gerar isso dentro de nós, procurar entender a vontade de Deus. E a vontade de Deus é, como Paulo disse, ela é boa, perfeita e agradável. Quando começa a ficar pesado sobre nós, é porque realmente não estamos fazendo a vontade de Deus. Porque Ele falou que iria nos dar um fardo leve, que é o fardo dele. O fardo dele não é pesado. Quando estamos carregando coisas pesadas, é porque estamos carregando com os nossos braços. Ele permite nós carregarmos, porque Ele entende que nós temos a escolha. Assim como Jonas escolheu ir para Tarsis, mas existiu uma consequência, foi engolido pelo peixe, não precisava dele passar por aquilo. Imagina como é, que óbvio deve ser passar dentro da barriga de um peixe 3 dias e 3 noites. Muitas das vezes nós vamos limpar aí um peixinho aí, já sente aquele cheiro horrível. Imagina dentro do estômago de um peixe. Foi algo ruim que ele passou mesmo, pesado, mas passou. E Deus deu a segunda chance para ele. E ele tem nos dado. Você que ainda não colocou sua vida no altar de Deus, coloque. Use essa oportunidade como se fosse a única oportunidade. Não deixe ela passar. Fica firme com o Senhor. Assim como aquele povo. Aquele povo era ruim, sim, mas através de uma palavra eles entenderam o propósito. E eles se arrependeram do seu mau caminho, jejuaram e clamaram a Deus. E Deus os perdoou. E ali houve salvação unânime naquele lugar. Que todos que estavam ali se converteu ao Senhor. Todos. Ou seja, e o profeta Jonas verdadeiramente dando mole, porque ele tinha algo construído dentro dele que não era de Deus, que era um rancor, um pensamento que aquele povo não tinha direito à salvação. Mas o Senhor, Ele quer que todos se salvem. Só que para que todos se salvem, todos precisam fazer como aquela cidade de Nínive fez: se arrepender, gerar dentro de si o arrependimento, pedir perdão e começar a andar na forma de Deus. É difícil? É, porque o mundo nos oferece muitas coisas, mas o Senhor nos oferece muito mais, que é a vida eterna. E isso não tem preço. Uma vida com Cristo, uma vida de dificuldade aqui na terra, mas de glória na Nova Jerusalém. Isso não tem preço, irmãos. Isso aí é uma coisa que nós não podemos trocar isso por nunca. Nós precisamos estar focados e ser como aquelas 5 virgens prudentes, no qual, mesmo que o noivo tarde, porque a palavra diz que tardando o noivo, ou seja, o noivo tardou, mas ele veio. Ainda que no teu coração você pense assim: poxa, mas desde a época do meu avô que estão com esse papo aí que Jesus vai voltar. Não cai nessa não. A qualquer momento ele vai vir. Assim como apareceu essa doença, assim também será o Senhor. Aparecer do nada. Tu vê que um pequeno vírus que realmente já matou muitas pessoas, o povo já ficou desesperado. Tu imagina na vida de Cristo,
no qual aqueles que foram fiéis ao Senhor serem arrebatados, aqueles que pagaram preço com o Senhor nessa terra, sumirem do nada. Tu imagina? Que desespero que vai ficar essa terra. E o segredo, irmãos, não é que nenhum de nós venhamos ficar para ver o que vai ser dessa terra. O segredo é ficar firmes com Cristo, para que naquele grande dia todos nós venhamos ser arrebatados pelo Senhor. O segredo é esse. A nossa oração deve ser um pelo outro, sim. Fortalece os nossos irmãos, que eles possam alcançar a salvação. Não podemos agir individualmente. Nós precisamos gerar um coletivo. Nós precisamos estar agarrados um com o outro mesmo. E nós vamos, todos nós, ainda que a palavra diz que será difícil, mas não desanime. Fique firme, porque a segunda chance está aí. Saímos de uma pandemia, creio que essa pandemia já está acabando, mais fortalecidos no Senhor, com o entendimento de humano verdadeiro em Cristo. Não estamos com aquele sentimento de individualidade, eu não, é nós. Estamos aí para ser uma família firme com Cristo, fazer a vontade de Deus, procurar agradar o Senhor em tudo. Aquele irmão que estiver fraco, nós vamos fortalecendo ele em oração, ajudando ele, buscando ele. O segredo é esse, que aí nós não vamos perder ninguém, nós só vamos acrescentar, porque o povo lá de fora vai começar a ver algo diferente dentro de nós e vai falar: eu quero esse Jesus que eles têm. Agora, se nós ficarmos um para um lado, outro para o outro, infelizmente a tendência é a corda ruir. Mas se nós dermos as mãos e agirmos como uma família em Cristo, assim como Cristo agiu com seus discípulos, Cristo agiu com seus discípulos como uma família. Tu vê que dentro ali ele conhecia Judas, ele sabia que Judas iria trair ele, mas em momento nenhum ele se desfez de Judas. Ele amou Judas da mesma forma que amou todos os outros discípulos, porque o Senhor está sempre nos dando oportunidade. E Jesus entendia isso, entendia a verdadeira graça, ele era a própria graça. Então, por ele entender, ele nunca se desfez de Judas. Ainda que Judas foi o traidor, ele sabia que precisava se cumprir, conhecia quem era Judas, mas mesmo assim, em momento nenhum a Bíblia vai relatar que ele destratou Judas. Mas, e eu vou além dentro disso, eu creio que o próprio Judas, ele se precipitou em se suicidar, porque se ele pede perdão, se ele se arrepende, dentro dessa palavra que a nossa irmã Daniela deu, existiria salvação para ele também. Então nós temos que ter esse entendimento que nós vivemos num tempo no qual nós precisamos, tudo aquilo que está fora do lugar, se alinhar com o Senhor. Está fazendo a vontade de Deus, alinhar o nosso coração ao propósito e ao Senhor. Primeiramente ao Senhor, e Ele vai direcionar o propósito. E todos nós vamos ter uma função dentro da casa de Deus. Todos nós vamos ter um propósito a se cumprir lá fora. Todos nós vamos ter um propósito a se cumprir no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa vida. Assim como Deus queria tratar dentro de Jonas. Só que a Bíblia não relata, termina num ponto de interrogação. Mas vamos sair desse ponto de interrogação. Vamos escrever nossa história em Cristo. Vamos buscar o Senhor da forma que deve buscar. Ele vai nos direcionar o caminho. Já foi falado sobre o tempo semana passada aqui. Agora foi falado sobre a obediência. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Obedecer aquilo que Deus quer. É uma palavra difícil de nós seres humanos ouvir. Poxa, mas eu já obedeço. Poxa, mas eu já faço. Mas sempre tem algo que precisa ser mudado, transformado. Eu tenho também. Todos nós temos algo que precisa ser colocado diante de Deus e deixar Deus trabalhar. Porque muitas das vezes o ser humano, ele é difícil. Mas se nós entregarmos verdadeiramente a nossa vida para Ele, vai se cumprir o propósito. E que esse entendimento venha a ser gerado dentro de nós.